Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, família Canção Nova! Uma salva de palmas para quem nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria podermos, às vésperas da solenidade do coração de Jesus, vivermos nesse território eucarístico que é a Canção Nova, esse momento feliz, onde na liturgia nós celebramos a força da profecia, que aponta o Cordeiro de Deus, que aponta Jesus, que é São João Batista. Se você já está sintonizado com a liturgia, quem sabe já foi à missa, percebeu que hoje é por causa da festa do coração de Jesus, que caiu no dia 24 de junho, dia da natividade de São João Batista, a festa, a solenidade do santo veio para quinta-feira, para o dia 23. Então, no território eucarístico que é a Canção Nova, celebrando São João Batista, pedindo que nós possamos vivenciar no dia de hoje uma unção profética, uma força profética para esse mundo que precisa tanto, e olhando para o coração de Jesus. Estávamos com saudades, o Flavinho dizia antes, e é verdade, que bom podermos ir retomando e nos aproximando e sentindo o calor humano e ao mesmo tempo o calor do Espírito, como igreja, juntos, aqui nesse território eucarístico. E fica o convite para que você, e desde já digo isso, para que você ao longo desse final de semana possa vir participar aqui na Canção Nova, porque será um final de semana abençoado, olhando para o coração de Jesus, contemplando o coração de Jesus, fazendo eco à profecia, porque tem que olhar para o coração de Jesus. Bom dia! Flavinho, alegria, viu? Vamos saborear esse dia aí, juntos. Quero começar convidando você a abrir a sua palavra. Abrir a Bíblia no capítulo 19 de São João. Vamos lá. João, capítulo 19. Dos versículos 31 seguintes. Você em casa também pode pegar a sua Bíblia, porque eu sei de muitas famílias que na quinta-feira de adoração na Canção Nova, ficam ligados na frente da televisão, às vezes pelo seu smartphone, trabalhando, fazendo as coisas, mas com a Bíblia do lado, acompanhando todas as quintas-feiras de adoração, quintas-feiras eucarísticas na Canção Nova. Então, você de casa também pegue a sua Bíblia. João, capítulo 19, 31 seguintes. Diz assim: era o dia da preparação do sábado, e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Então, nós estamos na sexta-feira da paixão. Nós estamos na cena do Calvário. Nós estamos na cena da crucifixão. E é assim que nós precisamos mergulhar no mistério do coração de Jesus. É através da cruz de Cristo. Por isso eu vou pedir que o Padre Ellington, que é do coração de Jesus, consagrado ao coração de Jesus, Padre Ellington, que é consagrado de Betânia, entre nesse momento do Evangelho,
com o crucificado. E à medida que eu for terminando a leitura, a proclamação desse capítulo 19 de São João, desse trecho, você tenha em mente o crucificado. Porque tem que olhar para mergulhar. Diante do mistério, o convite de Deus é que nós não fiquemos no raso, é que nós não fiquemos na periferia. É preciso, como fala São Lucas no capítulo 5 do seu evangelho, ouvir da boca de Jesus que pede: vá para águas mais profundas, vá para a profundidade. Não dá para ficar no raso, quando se trata de coração de Jesus. Porque senão a gente pensa que é uma piedadezinha, que é uma piedade que simplesmente para preencher alguma coisa na igreja. Não, é mistério profundo e mistério profundo de amor que nos coloca na cena do Calvário. Continuando, versículo 32. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro. Depois, a do outro. Chegando a Jesus, viram que já estava morto. Chegando a Jesus, viram que já estava morto. Crucificado, entregou o Espírito. Grave isso. Ele já estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança. Um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Dessa chaga saiu sangue e água. Da chaga feita do lado aberto, jorrou sangue e água. E São João testemunha, dizendo no versículo 35, aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Grave esse finalzinho do versículo 35. Ele fala a verdade também para que vós acrediteis, para que nós acreditemos, para que você acredite, para que a sua família acredite, para que aqueles que você traz no coração nesse momento, pelos quais você quer rezar por eles, acreditem. Foi por você, foi por amor. O servo de Deus, Padre Léo de Betânia, nos seus retiros, no início de Betânia, no início daquilo que Deus faria para que pudéssemos chegar aonde estamos hoje, ele, retomando esse evangelho, nos retiros de iniciação, nos retiros querigmáticos, sobretudo com a juventude, lá na casa Padre Deon de Brusque, próximo do Colégio São Luís, onde tudo começou, ele, muitas vezes eu pude testemunhar isso, nos colocava jovens ali, de joelhos, debaixo do crucificado, lendo esse texto, e pedindo, olhem para a cruz. E aí Flavinho cantava, do jeito do Léo, do jeito do Padre Léo, com violão em punho, às vezes que ele não me escute, meio desafinado,
mas cantava e nos fazia rezar e dizia: tem que olhar. E sabe qual música que ele cantava? Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por você, foi por amor. Então não ficar no raso quando a gente fala do coração de Jesus, é mergulhar nesse mistério profundo de amor, de um amor que rasgou-se por nossa causa. Tem que olhar, é a manifestação de um amor que foi às últimas consequências, que foi até o fim, que foi até o fim. João 13:1, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo. Tudo que Jesus podia amar, Ele nos amou, Ele te amou. É para que vós acrediteis, é para que você acredite, é para que você aceite o mistério e acredite. Foi por você, foi por amor. E aí, termina dizendo: isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras, da profecia de Zacarias, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos, não se quebrarão nenhum dos seus ossos. E a escritura ainda diz, versículo 37, e grife esse versículo, sublinhe esse versículo, porque ele é fundamental. Olharão para aquele que transpassaram. Vou pedir para o Padre Hélito levantar bem alto o crucifixo agora. Olharão para aquele que transpassaram. Mas esse olharão do grego original do Evangelho, não é um olhar de relance, uma piscadela qualquer, um olhar de qualquer jeito, mas seria até melhor traduzido se a gente colocasse um imperativo. Tem que olhar para aquele que transpassaram, porque se não olhar, não vem a cura. Se não olhar, não abre o nosso coração não se abre para receber a salvação que já nos foi dada. O nosso coração não se abre para experimentar esse amor, que é capaz de mudar a nossa vida, de transformar a nossa casa, de transformar as nossas famílias, para receber a cura que precisamos pelas quebraduras que a vida nos impõe, pelas quebraduras geradas, pelas investidas do maligno, na nossa vida, na vida da nossa família. É preciso olhar, tem que olhar, para poder aderir ao plano, projeto de amor, de salvação, que Deus tem para cada um de nós. Tem que olhar para aquele que transpassaram. Por isso eu quero que você fique de pé, e dê agora uma grande salva de palmas a Deus, que no mistério do crucificado nos dá o seu coração. Enquanto a gente se despede do Padre Wellington, por enquanto, que a gente assuma no nosso coração a beleza dessa cena, porque é profecia de amor para cada um de nós. Obrigado, Padre. O refrão: ninguém te ama. Ninguém te ama. Cante junto. Como eu. Solta a voz, família Canção Nova. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama assim como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo.
era preciso iniciar com esse evangelho, rezar esse evangelho nessa quinta-feira de adoração, porque esse evangelho norteará ao longo de todo o final de semana o acampamento na trilha da cura com a comunidade Betânia. Comunidade que nasceu do coração do Padre Léo, homem do coração de Jesus. Comunidade que nasceu como resposta a esse coração, que, como lembra Santa Margarida Maria, tanto ama, mas que da maioria só recebe ingratidão, indiferença, pecado. E você pode ir se sentando, para que, à luz dessa palavra, a gente partilhe com você a necessidade de voltar, você e sua família, inteiramente ao coração de Jesus. Nós vivemos tempos, amados irmãos e irmãs, que necessariamente é preciso hoje olhar para o transpassado, olhar para o coração de Jesus e percebê-lo como fonte de onde jorra aquilo que o nosso coração e nossas famílias necessitam. Eu preciso recordar a você que ontem o Papa Francisco iniciou o Congresso Internacional das Famílias, e a grande tônica é essa: o que fazer para que as nossas famílias se tornem famílias verdadeiramente cristãs, que as nossas famílias possam assumir a sua vocação, o seu lugar, assumir o seu lugar nesse mundo quebrado, nesse mundo doente, nesse mundo que, por conta de tantas investidas, sobretudo do inimigo, tem gerado pessoas quebradas, enfermas pela metade. Vivemos em tempos que nos adoecem, em tempos que têm gerado homens e mulheres fracas, como dizia o Padre Léo há quase 30 anos atrás, em muitas das pregações da Canção Nova, que lembrava que nós, infelizmente, por nos afastarmos de Deus, por expulsarmos Deus de nossas vidas, de nossas casas, tirarmos da sociedade, tirarmos inclusive das paredes de nossa casa, como as famílias antigamente consagravam ao coração de Jesus, a casa, e você entrava, sobretudo nas famílias do interior, e a primeira coisa que via quando entrava porta adentro, quando passava pela porta da sala, era uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e do lado do Imaculado Coração de Maria, para significar que aquela casa era consagrada ao amor de Deus, que aquela casa era dedicada a Jesus, que Ele era o Rei, o Senhor daquela casa, daquela família. Mas tempos vieram, em que, infelizmente, o Senhor foi expulso de nossas casas, de nossas famílias. Eu insisto muito nisso, e falo isso no 2º capítulo, de um livro que saiu no tempo da pandemia, mas que marca essa experiência do Sagrado Coração de Jesus. Tive a graça de ter esse livro prefaciado pelo querido professor Felipe Aquino, que está aqui conosco, e daqui a pouco estará trazendo uma grande novidade para nós, um grande presente. E o capítulo 2º desse livro fala exatamente sobre isso, da expulsão de Deus, de como nós fomos tirando Deus das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos corações, da nossa sociedade. E o resultado é que aquilo que o Padre Léo dizia, há quase 30 anos atrás, de fato se concretiza. Uma geração de gente fraca, de gente quebrada, uma geração que cada vez mais se afasta dos valores que deveriam ser a base, a estrutura daquilo que constrói um homem, que constrói uma mulher. Mas o Senhor continua derramando a sua misericórdia.
O Senhor não nos abandona à própria sorte. Cada vez mais, meninos e meninas se voltam para o coração do Senhor e olham, contemplam, olham com coragem, olham com decisão e se decidem para que Jesus seja de fato e de direito o Senhor das casas, dos corações, das famílias. Então o apelo ao longo desse final de semana com a nossa família Betânia será esse: a partir aqui agora dessa quinta-feira de adoração, onde daqui a pouco, mais do que falar, nós estaremos rezando, olhando para Jesus Cristo vivo e ressuscitado no milagre da Eucaristia e pedindo que Ele seja a fonte de resgate das nossas vocações, cada um no seu estado de vida. Padres, religiosos, religiosas, famílias, leigos, leigas, solteiros, solteiras, todos nós chamados a contemplar o coração de Jesus e fazer dele o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa. Que bom olhar para vocês aqui na frente e ver presente o apostolado da oração. Eu falo com carinho nesse livro do apostolado da oração, porque como nós precisamos isso, de um apostolado de oração, mas que todos se engajem nesse apostolado, para que Jesus, o coração de Jesus seja verdadeiramente o centro, e tenha lugar próximo do nosso coração, como representa essa fita vermelha, que vocês carregam tão bem no peito, significando todo o apostolado de oração. Vamos aplaudir o apostolado de oração no Brasil inteiro, que tanto bem tem feito às famílias. Como padre do coração de Jesus, eu cresci próximo do apostolado da oração e sei que é isso que sustenta, inclusive, a minha vocação de padre, a minha vocação de consagrado do coração de Jesus. Então nós precisamos, com toda a força, voltarmos o nosso coração, olhar para aquele que transpassaram, para poder dar conta de todo esse tempo, onde falta sanidade, onde falta cura, onde falta libertação. E quem é a resposta? Onde está a resposta? A resposta está nessa profecia, que foi levantada diante de nós. E é uma profecia. E é preciso que, assim como esse crucifixo foi levantado, se levantem profetas, se levantem homens e mulheres, profetas e profetisas, que anunciem o amor do coração de Jesus, única força capaz de resgatar as nossas famílias, de reorientar os nossos filhos e filhas, de reorientar os nossos jovens, de reorientar os seus filhos e filhas, de reorientar os seus netos e netas. Ontem, em confissão, atendendo confissão, uma mãe dizia para mim: padre, meu casamento está quebrado. Eu já tive vontade de largar tudo, mas por causa de Jesus, eu estou tentando aguentar firme. Mas já saí de casa, me afastei do meu esposo, sofro as consequências de ter vivido um tempo longe de Deus, longe da graça. Meus filhos, padre, estão todos por caminhos tortuosos, estou lutando, e às vezes eu fico desesperada, e a minha fé fraqueja, e ela confessava exatamente isso, a minha fé fraqueja, porque eu olho para o meu esposo, e ele não quer caminhar junto. Olho para os meus filhos, e eles estão influenciados pelo mundo, influenciados pelas ideologias presentes nesse mundo, estão se afastando cada vez mais. É uma luta, padre, para trazê-los para a missa, trazê-los para a igreja. Enquanto eu tento, parece que a minha palavra soa ao vento, ecoa e se perde. Padre, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. E aí, eu dizia para ela: você veio à missa, preparar-se para a solenidade do coração de Jesus,
E o coração de Jesus é a resposta. E o coração de Jesus é a resposta que você precisa para levar para dentro da sua casa, da sua família, para poder deixar com que os seus filhos, mais do que brigar com eles, bater de frente, confrontar, claro, trazendo a sua autoridade de mãe, e para poder inclusive, que eles tenham essa referência, mas, sobretudo, amá-los e aproximá-los desse amor do coração de Jesus, para que eles conheçam um Deus que tem coração, um Deus que deu a vida, um Deus que foi as últimas consequências por amor. Essa é a resposta que ecoa como uma profecia. E Deus levanta no nosso tempo, na nossa geração, profetas do amor do coração de Jesus, para poder trazer à tona o que o nosso tempo precisa, o que o nosso tempo tanto necessita. Falando em profecia, lembrando de João Batista que dizia que ele cresça e eu diminua, que aponta o Cordeiro de Deus. Não tem como falar de profecia no coração de Jesus sem lembrar do Padre Léo. E eu quero rapidamente nesse momento lembrar do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, que se levantou para essa geração como um profeta do amor do coração de Jesus. Faço isso lembrando de 3 características rápidas, porque vejo a força dessa profecia. Nós estamos esse ano celebrando em Betânia, vivendo em Betânia com alegria, os 15 anos de eternidade do Padre Léo. E nesses 15 anos de eternidade, você testemunhou muitas vezes, né, Flavinho? E quantas pregações do Padre Léo foram animadas pela voz desse irmão que está aqui hoje, e a gente não combinou nada. É tudo Deuscidência mesmo, como dizia o Padre Léo. Tudo Deuscidência, fruto da providência de Deus. E até hoje, 15 anos, a voz do Padre Léo, amplificada pelo sistema Canção Nova de comunicação, ecoa em horário nobre, toda segunda-feira, atingindo casas, famílias, lugares, pessoas que até hoje vão lá em Betânia, para poder conhecer esse padre que prega às segundas-feiras na Canção Nova, onde a sua palavra de pregações de 15, 20 anos atrás, ecoam vivas, como se fosse hoje. Da onde é essa força de unção, essa força de profecia, essa força de evangelização? O lema de ordenação do Padre Léo era esse, é esse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu, me ungiu para evangelizar, para servir. E a gente vê concretizado na vida dele, na história do Padre Léo, essas palavras de Lucas capítulo 4, onde está ali descrito o Espírito do Senhor, assim como ali descreve a missão de Jesus. Padre Léo, ao escolher esse lema de ordenação, o Espírito o levou a concretizar isso. É na cruz, para alguém que contempla o coração de Jesus e mergulha na espiritualidade, não tem tempo agora, mas depois você pode aprofundar no livro Coisas do Coração ali, é olhando para a cruz que o batismo do Espírito é concedido. Para São João, na espiritualidade do coração de Jesus, nós olhamos para o Evangelho de São João e percebemos que foi na cruz o verdadeiro derramamento do Espírito. Esse Espírito Santo que unge para a profecia, para poder evangelizar, para poder levar a boa nova e servir. E quero destacar isso, que essa profecia do Padre Léo como homem do coração de Jesus se fez na força da palavra e na força da oração. Na força da palavra, porque o Padre Léo nunca pregava sem palavra de Deus. Me lembro como se fosse hoje, uma vez, ainda começando no Colégio São Luís, professor Felipe, ele me mandou
substituí-lo. Gostava de jogar a gente no fogo. Eu, meninão ainda, imaturo, medroso, todo mundo lembra de como eu tremia no programa A Tenda do Senhor, tendo que substituí-lo. Nunca imaginei fazer uma coisa dessa. E aí, você vai lá pregar no meu lugar. E aí eu fiquei desesperado, tentei escapar de todo jeito, mas ele disse, não, você vai, é você, se não for você, cancela, porque não vai ter outro. E aí eu fui, fiquei desesperado, fiquei 2 semanas desesperado, por causa daquela bendita pregação. E aí no meio do caminho, escrevi algumas coisas, alguns rabiscos, dei para ele ler, ele se voltou para mim e disse assim, parabéns, como palestra, e como professor, que eu já fui seu, porque ele foi meu professor na teologia, eu te dou 10. Mas isso aí você não vai fazer no meu lugar, não. Pode tirar. Eu falei, mas como assim? Mas o que aconteceu? Acabou de elogiar e agora... O que houve? Ele disse, Vicente, aprenda de uma vez por todas. Palestra... você faz de qualquer coisa, de qualquer assunto, e, se for bom, é de qualquer assunto. Se mandar fazer uma palestra sobre unha de vaca, você vai lá e palestra. Se vai ter competência ou não tem competência, é outra história. Agora, pregação, Vicente, é só da palavra de Deus. É só baseado na palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for fundamento, não tem unção. Não tem unção capaz de levar ao coração das pessoas. E o que as pessoas querem é palavra com unção. E era isso que o Padre Léo nos dá. É isso que o Padre Léo nos dava. E essa é a razão da força das suas pregações. Um homem que sustentava o seu coração de Jesus na força da palavra de Deus e na força da oração. Para ir terminando, porque eu quero muito chamar o professor Felipe aqui, para partilhar com você, conosco, com o Brasil, com o mundo, um presente que ele nem sabe, mas que ele deu à nossa família Betânia esse ano, nesses 15 anos de falecimento do Padre Léo, e sobre o homem de oração. Outro dia, de madrugada, eu acordei, perdi o sono, e aí, falando, o que eu vou fazer de madrugada, cabeça vazia, oficina, a gente já sabe de quem que é, não vamos dar ibope para o encardido, como dizia o Padre Léo, e aí falei, o que eu vou fazer? Liguei na Canção Nova, e aí liguei a TV na Canção Nova, e Deus me deu um presente, porque estava passando uma pregação do Monsenhor Jonas Habib, do nosso pai, Monsenhor Jonas Habib. Que saudade, beijo, Monsenhor. E aí, escutando essa pregação, o Monsenhor Jonas falava sobre a unção que só a oração é capaz de dar, falava sobre a profecia que só a oração é capaz de dar, sobre a força do testemunho que só a oração é capaz de dar. E aí, de repente, no meio ali era uma missa, e o Padre Léo estava celebrando essa missa junto com outros padres. O Monsenhor Jonas, para desespero do Padre Léo, porque você viu o constrangimento dele ali na televisão, chamou o Padre Léo e disse assim, Padre Léo, eu quero pedir que você mostre os seus joelhos. Eu não sei o nome dessa pregação, porque eu estava acordado, dormindo acordado, então não me lembro nem do nome dessa pregação. Mas, se alguém souber aí no Davi, no marketing, se alguém de casa souber o nome dessa pregação do Monsenhor, mande para nós, porque eu quero que seja, inclusive, formação na comunidade Betânia. E aí ele chamou o Padre Léo e disse, Padre Léo, mostre os seus joelhos. E o Padre Léo, constrangido, obedeceu, porque Monsenhor sempre foi um pai para o Padre Léo. A palavra do Monsenhor Jonas era lei no coração do Padre Léo, e eu testemunhei isso. E aí o Léo veio constrangido, e aí o Monsenhor ajudou a levantar a túnica, ajudou a levantar a calça jeans que ele sempre usava, e mostrou
o joelho do Padre Léo, calejado. E falou, esse joelho, ele raspa. E é assim, porque o Padre Léo não é só o homem da palavra fácil, não é só o homem que prega para multidões, não é só o homem que se prepara para os acampamentos, ele é um homem que reza, e por isso a palavra dele tem força. E se a gente não rezar assim, não tiver calo no joelho, como o Padre Léo, nós somos presas fáceis do inimigo, dizia o Monsenhor Jonas Abib. E de fato, sem oração, palavra nenhuma é sustentada. Sem essa força, sem essa dimensão profética de como João Batista, que ele cresça e eu diminua, e aqui a gente podia falar tanta coisa, Padre Léo que nunca deixou que uma foto dele estivesse num livro, estivesse num CD, porque ele dizia, não é justo que o burrinho leve crédito daquele que ele deve carregar, e eu sou só o burrinho, e nunca aceitou em vida. Os únicos livros do Padre Léo que tem a foto dele foram depois da morte dele, mesmo assim, depois de uma insistência grande da editora Canção Nova, que disse para mim, que aí eu usei a palavra dele mesmo, falou, depois que eu morrer, vocês fazem o que quiser. E aí, pela insistência da editora, eu deixei colocar a foto. Mas ele nunca aceitou. E como falta hoje em dia isso? Quanto falta hoje em dia isso, sobretudo para aqueles que pregam em nome de Deus, que pregam a palavra de Deus. Então, eu quero chamar aqui o professor Felipe, para que ele traga para nós esse presente que eu tive a graça de poder ler em primeira mão, e me encantei e me emocionei tantas vezes. Professor Felipe vai dar um grande presente para aqueles que amam Padre Léo, profeta do amor do coração de Jesus. Que presente é esse, professor? Olha, um dia eu estava vendo as pregações do Padre Léo na internet, e eu vi quase 300 pregações, né? Aí falei para a Gabriela, que trabalha comigo, eu falei, puxa vida, isso aqui, tem muita gente que não acessa, né? Porque não é todo mundo que usa internet e tal, né? Eu falei, a gente podia escrever alguns livros, aproveitando esse conteúdo que o Padre Léo deixou. E aí, conversei com o Padre Vicente, padre, que tal se a gente pegasse aí umas 6 palestras do Padre Léo, fizesse uma síntese, não é uma transcrição ipsis literis, né? É uma síntese dos pontos mais importantes que ele colocou em cada palestra. E o Padre Vicente gostou. Faça, professor. Ainda disse mais uma coisa, coloque uma parte sua também. Então, o que a gente fez? Eu peguei uma palestra, sintetizei, né, sem alterar o conteúdo do Padre Léo, e depois eu fiz uma reflexão minha, debaixo de cada palestra. Assim foram 6 palestras, né? Bom, nesse universo de 300 palestras, eu escolhi 6 que focassem mais ou menos um tema, porque o Padre Léo focava muitos temas, era a família, era a cura interior, era coragem. Eu peguei o tema coragem, e o livro se chama exatamente Sementes de Coragem. Coragem de quê, padre? Coragem, deixa eu ler o livro. Coragem de buscar Deus, a coragem de buscar a santidade, baseado naquilo que Jesus disse, são os violentos que arrebatam o reino de Deus. Não violento com os outros, mas violência com a gente mesmo, né? A violência de lutar contra o pecado, a violência de lutar, de fazer um jejum, a violência de rezar, porque o catecismo fala que a oração é o combate da oração, né? Combate da oração. Tem muita coisa que desvia a gente da oração, o cansaço, o sono, a tentação, às vezes a aridez. Então, esse semente de coragem é para isso. Resgatar aquilo que o Padre Léo, nesse rincão aqui, ele pregou centenas de vezes, né? E colocar. Eu queria colocar, padre, o seguinte, Deus fez o caminho do Padre Léo cruzar com o meu. Eu acho que o senhor já sabe um pouco, né? Mas eu queria contar para vocês.
Eu conheci o Padre Léo quando ele tinha 18 anos de idade. Por quê? Olha que feliz coincidência de Deus. Eu morava em Itajubá, Minas Gerais, era professor da Unifei, da Universidade Federal de Itajubá, e a minha esposa era amiga de uma prima do Padre Léo, a Tereca, de Lorena. E nós íamos lá no Biguá, e na Barra, onde morava a Tereca, e lá eu conheci o Padre Léo, porque um padre de Delfim Moreira, Padre Arlindo, ele me conhecia pela Rádio Canção Nova, na época não tinha televisão ainda. E ele falou assim: professor, quando o senhor for lá no Biguá, lá na Barra, né? Barra é um lugar pertinho. Do lado. Junta os jovens lá e faz uma pregação para eles. E eu fazia isso. Eu tinha 30 anos de idade, isso faz 40 anos. E aí eu via lá um moço cabeludo tocando violão num conjunto, era o Padre Léo. Né? Provavelmente de macacão e... Só que ali, ele ficava ali, morava... Dali, a família dele morou para Itajubá, e ele fez o Senai, inclusive foi aluno de um irmão meu que morava em Itajubá também, dava aula de matemática, o Paulo Aquino. E depois, o Padre Léo não era assim, ligado muito em Deus, não, no tempo de Senai. Meu irmão dizia: Felipe, Padre Léo, o Léo não é assim, não. Mas aí, ele participou de uma experiência de oração lá em Itajubá com a gente, que, quando eu morava lá, eu levava o Padre Jonas para fazer experiência de oração em Itajubá, e o Padre Léo, e o jovem Léo fez. E aí, ele se renovou, renovado no Espírito Santo. Que beleza. Bom, daí vocês sabem, para o seminário, formou padre, e essa beleza que ele fez no trabalho dele. Agora, outra coisa muito interessante, padre, isso que eu vejo que os caminhos realmente se cruzaram. Nós tínhamos aqui em Lorena uma casa de encontro de jovens, que eu e um grupo de casais criamos. Ia falar agora. Né? O senhor quer falar? Não, por favor. Então, a fonte está aqui. A gente chamava de casa de Emaús, porque para mim tinham duas coisas importantes, né? Emaús, né? Jesus pregando a palavra para aqueles dois de Emaús, e depois a celebração, como que da Eucaristia. Bom, criamos essa casa, um lugar bonito, é um sítio de 13 alqueires, fizemos casa, capela, rancho e tal, e nós fazemos em Maranatás, encontro de jovens, de rapazes e moças, que o Padre Jonas criou conosco em 1974. Eu até escrevi um livro sobre Maranatá para não perder essa riqueza, né? Bom, essa casa, o que começou a acontecer? Os jovens que vinham fazer encontro, sexta, sábado, domingo, vinha muito jovem drogado. E aí, teve um jovem que chegou para mim e disse assim: professor, eu não posso voltar para minha casa. Se eu voltar para minha casa, eu vou voltar para a droga, porque o ambiente, não dá para eu ficar aqui. A minha esposa, que gostava disso, ela disse: Felipe, vamos fazer uma outra dependência aqui no fundo do sítio, uma outra casa, e trazer esse jovem para morar aqui. Gente, a casa de Emaús começou a virar uma casa de recuperação. E aí a gente não dava conta. Por quê? Porque eram tudo casais voluntários que trabalhavam. E, Padre Vicente, o recuperado de drogas, você tem que morar com ele 24 horas, não é? É isso mesmo. Aí eu pensei comigo, só tem um jeito agora: doar isso daqui para uma comunidade que se disponha a cuidar desse jovem. Aí vim conversar com o Padre Jonas. Padre Jonas, vamos falar com o Roberto, Padre Roberto Letieri. Na Toca de Assis. O Padre Roberto disse: Felipe, eu não tenho gente para pôr lá agora, que eu já estou com mais de 50 casas por aí. Digo, tá bem. Aí, comunidade lá do Gilberto, Obra de Maria. Mas a Obra de Maria lá em Recife, não teve jeito também. Aí falei para Padre Jonas, não tem jeito. Ele falou: já sei, vamos falar com o Léo. Aí, comecei com o Padre Léo, levei o Padre Léo lá, eu pego. Padre, o senhor não quer pensar nada, eu pego. Já tem aí quantos anos, padre? Acho que mais de... Acho que 20. Quase 20. Então, eu sou ruim de memória, assim, mas acho quase 20. Nossos caminhos se cruzaram, sabe, padre? É por isso que eu tive a ideia de fazer esse livro. Esse livro ele vai ficar pronto aí, daqui a pouco, já está sendo impresso na gráfica. Acho que é meio de julho, final de julho, por aí, deve sair, não sei, mais ou menos. Enquanto a Gabriela... Cadê a Gabriela? Traz
Tá, tá aqui já, ó. Aqui, gente. Vamos aplaudir o livro, olha aqui. Daqui a um mês sai. Olha aqui. Sementes de Coragem, Padre Léo. Eu achei esse aplauso muito fraco. Eu interrompi, senhor, desculpa, sabe por quê? Porque eu tenho aqui, ó, no meio do nosso povo rezando nessa quinta-feira de adoração, um filho querido que foi recuperado ali no nosso Recanto de Lorena. E tá junto com a família e o pequeno Léo ali, ó, o Léozinho, em homenagem ao Padre Léo, lá do nosso Recanto de Lorena. Beleza, padre. Então, é isso. Olha, padre, se isso aqui der certo, se o povo gostar disso, a gente pode fazer outras obras em cima de família, cura interior, aquilo que o Padre Léo deixou. Amém. Já deu certo, não é, gente? Então, mais uma salva de palmas. Quero agradecer o professor Felipe Aquino e convidar você. O Padre Léo não me perdoaria se nós terminássemos falando dele. Como São João Batista, ele dizia, posso dizer que são palavras que brotariam da boca dele nesse momento. É preciso que ele cresça e eu diminua. É preciso apontar o Cordeiro de Deus. E é o convite que eu quero fazer para você. Prepare o seu coração para receber Jesus Cristo vivo, ressuscitado, no milagre da Eucaristia, razão de ser de toda a nossa vida, para quem aponta o Padre Léo, dizendo, é o Senhor e não há outro. Vamos começar aplaudindo o nosso Deus com toda a força, esse Deus maravilhoso, que atrai o nosso olhar, que deseja ser olhado por nós, e olhando para Ele, nós experimentamos o seu amor de cruz, o seu amor que não passa. E esse Deus poderoso estará aqui sobre esse altar, dentro de alguns minutinhos, para ser olhado, para ser contemplado, adorado, para ser acolhido no nosso coração. Olha para quem está do seu lado, que depois você vai olhar para Jesus. Olha agora para quem está do seu lado e faça assim, esta é a sua experiência. Fala, esse é o seu momento. Fala, Jesus esperou por você desde toda a eternidade. Ele esperou por você. E aplauda mais uma vez esse Deus que não desiste de nós. Preparando o nosso coração, vamos cantar juntos. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que viesses a mim. Que me fales. Tenho esperado que me fales. Que estivesses assim. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Pois permaneço ao... Se você crê nesse Deus poderoso, erga os seus braços e proclamemos com toda a força essa profecia. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama com... E aplauda, 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 aplauda com força. Aquele que te ama com amor eterno, aquele que te ama com amor apaixonado, aquele que se deixa olhar, aquele que se deixa encontrar, aquele que se deixa buscar e que está agora aqui diante dos seus olhos. Esse Deus poderoso que te ama e que deseja curar, libertar e restaurar os nossos corações.